Fala pessoal, Davi Alves aqui do Pode Sim, podcast para falar um pouco mais sobre a pessoa de Jesus. Estamos aqui hoje com meu irmão, o William Ambrosio, e ele veio compartilhar um pouquinho da história dele e de um tema fantástico que já a gente vai comentar. E aí, meu amigo? Fala pra gente um pouquinho aí. Eu conheço mais ou menos a tua história, mas o nosso público ainda não. Conta um pouquinho da tua história aí, como é que você conheceu esse Jesus maravilhoso. Eu vim para Jesus através de uma dificuldade que eu estava passando, diferente de outros, assim ninguém me evangelizou. Eu mesmo fui buscar a casa do Senhor. E ali veio uma palavra rema, aonde aquilo entrou, né? E ali o pregador ele fez o apelo e eu vim para Jesus, onde eu fiquei lá 5 anos, depois me afastei, fiquei 14 anos afastado e voltei agora tem 5 anos pro Projeto Vivo. Legal. É engraçado, né? Você falando disso aí, cara, quando eu me converti, eu senti vontade de ir lá na frente, cara, foi uma dificuldade. Eu fiquei, eu acho que uns 5 cultos, eu queria ir lá na frente, mas parecia que minhas pernas estavam amarradas. Aí nesse 5º culto, alguém me empurrou. No meio do culto, assim, do nada, alguém empurrou minhas costas. Aí eu dei 2 passos, aí eu peguei e consegui andando até o altar para poder aceitar o apelo, mas foi difícil. Eu costumo dizer que esse tempo que eu fiquei afastado, foram 14 anos, né? Que aí veio divórcio, essas coisas. Eu costumo dizer que eu aprendi muito mais fora do que dentro. Porque a certeza que eu sempre tive que um dia eu teria que voltar. É até engraçado, eu vou até contar aqui, que às vezes eu tava no bar bebendo, eu tava pregando para as pessoas. Uau. E era engraçado porque às vezes quem entendia um pouco falava assim, pô, como é que pode você tá pregando uma coisa que de fato você não vive, né? Às vezes as pessoas me contestavam em relação a isso. Mas assim, uma coisa que eu sempre tive, esse tempo que eu fiquei afastado, foi a certeza do chamado de Deus na minha vida e um dia eu teria que voltar, certo? Aí foi quando eu já conhecia já a Amanda, né, que é minha esposa hoje, era minha amiga de trabalho e tal, a gente fazia evento junto, e dali começou um namoro, e no Projeto Viva, o apóstolo me chama lá na frente e fala, o que eu vou fazer na tua vida, eu só vou virar uma chave. E ela ficou contagiada com aquilo, né, que ela era de uma outra religião, e ela pegou pra mim e falou assim, o que é aquilo lá? Aí eu falei assim, poxa, então, eu sou afastado da igreja, eu tenho um chamado, e eu tenho certeza disso, um dia eu tenho que voltar. E ela falou assim, pega na minha mão e me ensina isso. Eita. E assim, eu afastado, voltando, já ganhei uma primeira alma que foi minha esposa. Não, na verdade é a segunda, né? Porque você você evangelizou pra você. Sim. Aí deu. E esse é o verdadeiro evangelista, né? Aquele que ele evangeliza ele evangeliza a esposa, e se tu parar no lado dele 5 minutos, irmão, vou te falar, tu se converte. Então assim, se tu tem a esperança de não ficar, que não ser crente, não acreditar em Jesus e quer ficar ateu ou em qualquer outro tipo de religião, se encontrar com o William no metrô, na praia, em qualquer lugar, foge dele, irmão. Porque se ele conversar contigo, tu já vai começar a chorar, aceita Jesus, na semana seguinte já tá na igreja trabalhando e acabou tua vida do mundo, entendeu? É isso. Então foi assim. Foi assim. Cara, muito engraçado. E eu retornei, depois de 14 anos. E assim, é engraçado, né? Você falou que você se converteu, você sentiu essa necessidade, que é aquilo que todo mundo fala, né? Ou você vai para Deus ou no amor ou na dor. Você foi num momento de dor. Você falou que estava passando por um momento difícil, e aí ninguém falou nada para você, mas você sentiu a necessidade de ir. Mas como é que você sente a necessidade de ir se você nunca tinha tido contato? Você já tinha tido algum tipo de contato com a igreja? Então, quando eu era pequeno, tinha uma vizinha que a gente era pequeno, ela sempre levava aquela vizinha, né? Levava as crianças para a igreja. E eu tinha isso, eu sempre ia na Assembleia de Deus e tal. Eu acho que foi isso que foi implantado, sei lá. Uma semente, né? Eu acho que ela orava, sei lá, vai ser um grande homem de Deus no futuro. E acho que hoje em dia tá aí. Acertou, né?
E assim... E é engraçado porque o que acontece? O Igor veio aqui, ele contou a mesma história, que tinha uma senhorinha com um esposo que fazia 3, 4 viagens no carro para levar as crianças da rua toda para Batista, para poder estar ali ouvindo. E aí tu acha assim, a criança vai para lá para brincar, porque tem as brincadeiras, tem as bababá. Cara, mas uma semente ela é plantada, né? Sim. Pastora Sheila também veio aqui e falou a mesma coisa, de que quando ela era criança, uma vizinha lá, plantou uma semente no coração dela, daqui a pouco levaram a filha dela para a igreja, aí por causa das obras lá, dos trabalhinhos que tinha que fazer, ela acabou indo também, e aí o Espírito Santo agarrou eles também. Então assim, tu vê, uma das coisas que eu tenho percebido é que o evangelismo ele tem que começar nas crianças. Sim. Independente da gente acreditar que eles estão recebendo, entendendo e vivendo algo diferente, a semente ela é plantada. A palavra de Deus diz isso, né? Sobre as crianças, né? Que, né? Ela fala sobre isso. Ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvia. Então é isso, a semente ela é lançada. Quando cresce que vai ter o entendimento, eu creio que é isso, né? É andar no caminho do Senhor, porque é aquilo que foi plantado lá atrás, né? Entendi. E hoje você está no Projeto Viva. Sim. E lá você, por diversas vezes eu já vi você levar a palavra. É uma pessoa que carrega algo diferenciado. O William é um amigo assim que eu ganhei. É dois amigos que eu falo para vocês quando a gente se converte, a gente tem esse medo, né, de, cara, como é que vai ser? Poxa, os meus amigos do mundo, eles automaticamente foram saindo da minha vida e Deus foi colocando pessoas especiais, que nem o Henrique que esteve aqui, que nem a pastora Sheila, pastor Moacir, Igor, William. Então assim, que são pessoas muito especiais que fazem parte da minha caminhada, do meu trajeto, são pessoas que eu olho e me espelho muito. E quando você se converteu, que você teve alguém especial assim que tu parou assim e olhou para esse cara assim e falou assim, cara, eu vejo Deus nessa pessoa, e ela te deu um norte assim, ela te ajudou a crescer? Eu sempre gostei de ver muita pregação, né? Eu sempre gostei muito disso. E eu aprendi que para você querer seguir os caminhos do Senhor, até se espelha, né? Paulo ele vai dizer que seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele transfere isso, né? A gente, né, vê homens de Deus e tal, mas assim, eu sempre procurei ver aquilo que Jesus faz, porque uma grande coisa, Davi, que tem é que a gente perdeu isso. A gente está sendo muito querendo copiar muito o homem e esqueceu que o modelo é Jesus. Sim, né? A gente quer se apegar muito em conhecer muito da palavra, mas se de repente você pegar uma palavra e carregar isso para a tua vida, você consegue contagiar pessoas. Eu te dou um exemplo, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, e todas essas coisas você serão acrescentadas. Se a gente pegasse isso e carregasse para a nossa vida, muitas coisas iam mudar dentro da igreja. A grande verdade é que a gente quer aprender muito e não sabe nada. Uau. E não copia aquilo que o modelo é Jesus, que é copiar o homem. Só que o homem é falho. Sim, eu vou completar aqui de repente para ver se você concorda comigo. A gente copia o homem sem ver se essa referência está sendo correta, né? Sim. Porque as pessoas elas copiavam Paulo porque eles viam Deus através da vida de Paulo. Sim. A gente brinca aqui, eu converso diversas vezes aqui, eu falo, o cara ficou a maior parte da vida dele preso e pregava como se tivesse livre, mais livre do que muita gente que está livre. Então, assim, a gente precisa ter referências. Inclusive, um tempo atrás, eu virei para minha apóstola e falei para ela, falei assim, cara, eu me orgulho muito de ter você e o apóstolo como líderes, porque eu vejo assim a pessoa de Cristo. E assim, e eu quero ser igual a vocês. Aí ela virou para mim e falou assim, não filho, tá maluco, eu sou falha, tem que ser igual a Cristo. Eu falei, então, se eu não conseguir copiar a senhora que eu tô vendo, como é que eu vou copiar aquele que eu não vejo? Então, se eu vejo Cristo na vida dela,
eu tenho que tentar copiar ela, porque eu acho que vai ser mais fácil de caminhar do que eu tentar copiar alguém que eu não vejo ele. Entendeu? Mas você não acha que de fato, às vezes, não é porque a gente quer fazer muita coisa, e foi isso que eu acabei de falar agora, se a gente pegar um versículo e carregar, a gente consegue chegar lá? Porque a gente quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Uhum. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho, e eu falei isso pra ele, eu falei assim, sabe qual é o problema? É que a gente fala que nasceu de novo, mas não nasceu. Aí eu falei pra ele assim, eu te dou um exemplo. Eu tô aqui agora. Se entrar um bandido aqui agora e ele vier roubar tudo, e ele saindo daqui, um ônibus atropelar ele, o que eu vou dizer? Bem feito. Na verdade eu não nasci de novo. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Minha é a justiça. Sim. O correto seria ser o quê? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E se desse tempo, eu ir lá e pregar pra ele. Só que a gente anda tão acelerado que a gente vai esquecendo de algumas coisas. E é o tema que depois eu quero falar sobre isso. Sabe? Então, assim, a grande verdade, a igreja, ela tá, mas de fato ela não nasceu de novo. Porque se tivesse nascido de novo, a gente não tava cometendo tantos erros que acontecem dentro da igreja. A atitude teria mudado, né? Teria mudado. Entendi. Gente, encerramos aqui o primeiro bloco. Meu irmão aqui, o William. A gente volta já. Fala pessoal, estamos de volta aqui para esse segundo bloco, o bloco do nosso tema medo ou temor. E aí, William, medo ou temor? Ao passar do tempo, né, a igreja ela nos ensinou que muito sobre medo, né? Inclusive ontem eu estava vendo aí, assistindo o podcast, e estava falando lá sobre dízimo e oferta, né? Ensinou, né? Foi ensinado para a gente ter medo. Na verdade, nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre medo. Então a diferença do medo e temor, né? O medo ele te paralisa, né? O temor ele é um respeito que você tem, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você dá o primeiro banho no seu filho, você tem todo um cuidado, não é isso? Sim, o primeiro banho tem todo um cuidado, né? Isso é um temor, né? Não é um medo. Porque o temor não é algo negativo, é algo positivo, né? Já o medo não, o medo é algo negativo que ele te paralisa. O temor não, né? E eu acho que ao passar do tempo isso foi deturpado, né? Assim, segundo a minha visão, assim, o medo, se você conseguir algo que você possa contrapor aquela pessoa que está te provocando medo, ele cessa. O temor não. Temor não. Só que o engraçado é que ambos você acaba se acostumando. É aí que é o perigo, né? É aí que está o perigo. Porque, como eu falei, você tem medo, né, o primeiro banho no seu filho, mas com o passar do tempo você, né, vai perdendo esse medo. Porém, você tem um temor de quê? Querer cuidar, não acontecer nada de mal, né, com seu filho e isso. Agora, o medo não. O medo, ao passar do tempo, você vai vendo que não está acontecendo nada e você vai se acostumando com aquilo ali, né? Você vai se acostumando com aquilo ali. Então, é um grande perigo. E baseado nisso, eu quero dizer sobre o que? Quando você pega lá Juízes, né, se eu não me engano, 14, que você vai ver sobre Sansão. O problema de Sansão nunca foi Dalila. O problema de Sansão é que ao passar do tempo ele vem quebrando alguns protocolos. O que acontece? Ele vem perdendo o medo. Você vê que no versículo 14 vai dizer o quê? Para ser nazireu de Deus não tinha que tocar em nada morto, tanto animal como humano. Lá no versículo 14 se dá a entender que ele teve um medo. Ele rasga o filhote de leão, leva o mel na boca e com isso ele leva para casa. Opa, não aconteceu nada. Né? E com isso vai se acostumando com isso. E aí está o grande problema, porque eu quebro o protocolo, mas continuo pregando. E Deus continua me usando. Eu estou quebrando algumas coisas, eu estou mentindo, não estou cumprindo princípios, mas Deus continua me usando. A unção vai caindo. Só que naquele grande dia tu não vai entrar no reino. Uau. Né? Ou acontece que nem aconteceu com Sansão, né? De herói o pessoal vem para prender ele.
ele tenta e cadê a força? Já não estava mais com ele. Mas não foi da Lila, né? Não, ele vem quebrando uma série de protocolos. Vem desde sempre, né? Eu costumo Ele não dizer poderia que casar com ela. protocolo você quebra, princípios não. A grande verdade é que pessoas estão quebrando o princípio e não estão quebrando o protocolo. Aí tá o problema. É, difícil. Então, assim, a gente tem falado bastante aqui sobre igreja, sobre esse movimento que a gente tem observado, e em outros episódios com outros entrevistados a gente tem conversado bastante sobre isso, né? A igreja ela tem perdido um pouco da identidade, a igreja ela tem quebrado alguns princípios, e isso é perigoso. Sim. Porque você acaba o que aconteceu com Sansão, né? Ele foi fazendo, foi vendo que não estava acontecendo nada, ou seja, aquilo que foi ensinado para ele, que a mãe dele passou para ele, que ele não poderia fazer, para que ele não perdesse aquilo que Deus deu a ele. Sim. Ele entendeu como mentira da mãe dele. Isso. A minha mãe falou, mas ela mentiu para mim. Ela queria que eu não fizesse. Mas eu estou fazendo e não está acontecendo nada, só que é o lance da cerca, né? Algumas pessoas têm uma cerquinha e algumas pessoas têm a cerca grande. E a gente não percebe quando acaba esse limite da cerca, né? E Satanás está lá no final da cerca esperando. É o que eu falei, né? Você vai se acostumando com isso, né? Porque eu estou fazendo errado e Deus continua me usando. É aquilo que eu falei no começo. Se a gente pegasse alguns versículos e carregasse como chave para a nossa vida, porque naquele grande dia ele vai dizer assim: eu não te conheço. E você vai dizer assim: mas no teu nome profetizei, expulsei demônio, preguei teu evangelho, ganhei alma, fui lá no podcast do Davi, falei sobre o Senhor, e eu falei: não te conheço. Isso é muito grave. Aparta-te de mim, porque praticaste as iniquidades. É como se fosse assim, Davi, eu chegar para você e te chamar para uma festa minha, falar: não, o William me chamou para a festa aí, e tá lá um segurança lá, quando eu bato o olho em você: quem é você? Eu não te conheço. Isso é muito grave. Sabe? Tu não tá na lista. Eu tô achando que tá tudo bem, porque Deus continua me usando, né? Sansão era o quê? Ele continuava com a força. Tava fazendo errado, mas continuava derrubando o portão de ferro. Mas tem um versículo que vai dizer: o Espírito de Deus não estava mais sobre Sansão. E aí? Aí tá o grande problema. E ele não percebeu, né? Ele não percebe. Porque você vai se acostumando com isso, né? Você vai se acostumando com o medo que você tinha, você não tem mais. O temor que você tinha, não tem mais. E aí? Até onde você vai chegar com isso? Aí tá o problema. Uau. Complicado. E hoje, William, você percebe que a galera que tem andado por aí falando de Jesus, eles têm trafegado mais com medo de algumas coisas, e o temor, eles têm o temor e a reverência, né? Sim. Eles andam junto, temor e reverência. E eles perderam um pouco a mão nisso, né? Sim. Com certeza eles perderam a mão, porque acho que nem o medo tem mais, porque quando eu tenho medo eu deixo de fazer algo. Então o medo já não tem mais temor, e vão vivendo aí ao famoso ditado: Deus dará. É, né? É que assim, eu já tive diversas vezes com algumas pessoas, e as pessoas falam assim: eu dizimo, eu primicio, eu oferto, mas semana passada meu carro quebrou. Então, assim, as pessoas, elas acham que o dízimo, a oferta, é algo que vai blindar eles de que coisas ruins aconteçam. Entendeu? Nunca foi sobre isso, né, Davi? Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer: trazer todo o dízimo e oferta para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Depois disso, fazer prova de mim. Se o Senhor não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal. E uma vez eu tive até uma oportunidade na igreja, eu falei sobre isso, e eu fiquei perguntando para Deus: por que janela e não porta? E o Espírito Santo falou para mim: porque porta, todos aqueles que me aceitaram como Salvador, pela porta já entrou. Agora, para abrir a janela, tem que ter intimidade comigo. A grande verdade é que tem pessoas que entrou pela porta, mas entrou pela porta, tá dentro, mas nunca abriu janela, porque nunca teve intimidade. Ele só entrou. Asaf, ele vai dizer o que no Salmo 73? Quanto a mim, meus pés quase se desviam, minha prosperidade limpa. Tu só entrou, cara. Tu nunca teve intimidade, só entrou. Então tá o grande problema aí. Você só entrou pela porta. Porque eu só consigo abrir janela, Davi, quando eu tô dentro da casa. Fora da casa eu não abro janela. Eita.
A porta você abre pelo lado de fora, agora será a janela que realmente não. logo isso me leva o quê? A intimidade. Será que realmente de fato você teve intimidade? Será que realmente de fato você entrou por essa porta? Ou você está na janela? Se estiver na janela você vai ficar igual eu, tipo, vai cair, vai quebrar o pescoço. Mas ainda bem que ainda é homem de Deus ainda que pode te ressuscitar. Né? Paulo desce e para que não falem nada diferente, ele avisa, ó, não morreu não. Engraçado. E com relação a esse tema, a gente pode esboçar aqui diversas outras coisas, né? Eu estava aqui falando contigo, eu estava pensando aqui, as pessoas hoje elas têm dizimado por medo. Sim. Justamente por causa daquele versículo que todo mundo usa lá, acho que era de Malaquias, que fala lá do migrador, do cortador, do devorador. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vou fazer. E na verdade, quando Deus ele fala de dízimo e oferta, ele está falando de coração, né? Sim. Tu quer ver uma coisa que é um protocolo que precisa ser quebrado? É que quando vai dizer assim, ó, Deus te abençoe, né? Costumam dizer muito isso. A grande verdade, quando eu tenho para dar, Deus já me abençoou já. Eu já sou abençoado, porque tudo vem dele. Se eu tenho para dar, eu já sou abençoado já. Eu tenho para mim, e a minha esposa ela tinha muita dificuldade sobre isso, eu tenho para mim que e dízimo é uma forma de agradecimento. Porque se o ano todo, ou o mês todo, queira como você queira entender, Deus me deu saúde para me poder ir trabalhar, me livrou de todo mal, para mim, o meu pensamento é uma forma de agradecimento daqueles 10% lá. Porque ele já me abençoou já, sabe? Eu estou apenas devolvendo. Não é sobre medo, sobre nada. É uma forma de gratidão a Deus. Não é sobre fazer prova, né? Não é sobre. Não é prova. Eu acho que em um dos episódios ele já aqui. Tudo já que me ama. Um dos episódios aqui eu até comentei, né? Só faz prova quem não tem intimidade. Sim. Porque se eu te conheço, eu não preciso provar que você é meu amigo. Isso aí. Entendeu? Então se a pessoa ainda sente necessidade de, Senhor, tô ofertando aqui, quero ver se o senhor vai fazer. É porque nunca foi íntimo. Pra gente que é casado, você ao tempo todo fala pra sua esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Não. Mas quando ela te pede algo que você faz, não é uma prova dizendo que você tá dizendo pra ela que ama ela? Sim. A gente não fica o tempo todo dizendo que ama. Deus fica o tempo todo dizendo pra você que te ama? Não tem necessidade. Ele já te amou, sabe? Então não o maior amor dele foi... o maior amor foi da cruz. É você ter a vida eterna. Então tem que te provar mais o quê? Mais nada. Muito engraçado isso. Então nós podemos concluir, William, que o temor ele deve ser encorajado nas pessoas e o medo ele deve ser desencorajado, correto? Sim. Que o medo é uma paralisação, né? E o temor ele é aquele continua. Respeito. É o respeito. O medo na verdade ele nos coloca como se fossem prisioneiros de algo, né? Sim. Entendi. Então assim, no intervalo a gente estava conversando e você mencionou Paulo. Paulo ele estava preso, mas a maioria das pessoas que falam, que estudam sobre a pessoa de Paulo, falam que ele escrevia como se estivesse mais livre do que qualquer homem que tivesse livre. Então ali você entendia em Paulo que ele não estava com medo do futuro dele. Não, com certeza não, porque quando você vai pegar as cartas, ele vai dizer o quê? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então assim, ele não tem mais medo, ele já sabe para que ele veio, né? Ele tem certeza daquilo que ele veio e realmente, de fato, para mim ele foi o 13º apóstolo. E é aquilo que ele fala no final, né? A frase épica dele que guardou a fé e com a possibilidade dele seguir, né? Porque ele acabou ficando amigo do governador daquela província. Ele poderia ter ido embora e ele escolhe ir para o caminho onde ele foi decapitado. Sim. Então o cara estava tão livre, já estava tão livre que nada ali para ele... É o que ele fala, né? Morrer é lucro. Morrer é lucro. Morrer é lucro. E isso a gente não entende, né? O ser humano ele fica se apegando às coisas tão pequenas, né? A gente se prende a 80 anos de vida aqui na Terra, quando a gente
deveria se preocupar com uma eternidade que a gente vai ter pela frente, né? A gente vem guardando muito tesouro na terra, né? Onde a traça e o ladrão pode roubar, né? E o engraçado é que, tipo assim, tu troca uma pequena parte, né, da tua vida. Enfim, na tua opinião, William, qual é a diferença entre ter medo e temor de Deus? Então, o medo, quando eu tenho medo, ele me paralisa, né? O medo me paralisa. O temor, ele me faz prosseguir, né? O temor é diferente do medo, porque foi como eu falei, o temor não é algo negativo. O temor é algo que me deixa continuar. Agora o medo não, o medo ele me paralisa. Mas como eu falei, tem que ter cuidado para você não se acostumar com o medo, né? E depois fazer as coisas erradas. Mas a diferença de medo e temor é isso. O medo me paralisa e o temor me faz prosseguir. Então, temer a Deus não é ter medo. Não é ter medo. É algo positivo. Então, o temor é algo positivo. Então, o temor é algo... eu vou fazer aquilo para Deus porque eu amo, eu respeito a autoridade dele, eu entendo. Vamos trazer isso para as pessoas entenderem, porque assim, eu tenho muita dificuldade. Foi aquilo que eu falei. Se a gente não consegue respeitar a liderança, se a gente não consegue respeitar a hierarquia terrena, muito dificilmente a gente vai ter as coisas celestiais. Eu costumo dizer, se você tem problema com teu pai físico, teu pai que te gerou, provavelmente você vai ter dificuldade com teu pai celestial. Vai ser mais difícil, né? Entendeu? Vai ser mais difícil. Sim. Não que seja uma coisa impossível. Não é impossível, mas é uma transição muito mais tranquila você entender que Deus te ama se você teve o amor do teu pai. Pro líder vai ser muito mais difícil, né? Sim, sempre. Vai ser muito mais difícil. Sempre. Então, assim, para você, o que significa ter temor a Deus? O temor a Deus. Vamos lá. O temor a Deus é como eu falei no início. É o cuidado, né? É eu fazer sem um dia ter esse medo, né? Que ele venha ter sempre o temor e não o medo. O que eu quero dizer com isso? É como eu falei no começo. É você cuidar. Você vai lá, tu tem aquele medo de dar o primeiro banho no seu filho. Porém, você vai lá e faz. É esse cuidado, né? É esse cuidado. E o temor a Deus é isso. É o cuidado para com a coisa de Deus. É o zelo, né? É o zelo. Para que não venha fazer errado e para outras pessoas venham se inspirar em você e através de você pessoas venham a ser contagiadas, né? Seria isso. Como Paulo... É como se, por exemplo, você trafega dentro da igreja com uma postura não por medo de Deus te punir ou não, mas para que com temor no coração, para que as pessoas possam olhar para você e enxergar a pessoa de Cristo. Sim. É como Paulo ele vai dizer, né? Seja mesmo imitador, assim como eu sou de Cristo, né? Quem sabe um dia eu posso chegar nesse nível aí, né? Somos ser humano, a gente erra, tal, mas é isso. Sim, mas na verdade, William, eu já acredito que nós somos pequenos cristos. Eu te conheço, então diversas vezes eu vi relatos de você, a gente conversando, de pessoas dentro do teu trabalho lá, elas olham para você, elas veem algo diferente. Sim. Elas te respeitam pela pessoa que você é, às vezes sem você nem sequer abrir a boca. Sim. Entendeu? Eu não acredito assim que você saia falando de Jesus para qualquer um. Não. Mas aqueles que param do teu lado e perguntam por que você é diferente, eles entram numa porta que muitas das vezes eles se arrebentam, né? Sim. Porque é o que eu falei. Deixou o William falar, filho, o evangelista sai. Eu sempre pedi para Deus assim, Deus, eu não quero. Eu nunca quis uma boa palavra, Davi, de pregar 20, 30, 40 minutos, sabe? Mas através da minha vida, que Deus venha me usar e pessoas venham a ser contagiadas, sabe? E através da minha vida, Deus me use para que pessoas mudem seu comportamento. Se eu conseguir fazer isso aí, eu já consegui o objetivo já, sabe? Entendi. Pessoas venham a ser contagiadas. E assim é isso. Então vamos polemizar um pouco. Você acredita que, isso é uma visão que eu tenho,
A gente aqui, mais uma vez, eu falo isso todo episódio, minha esposa até briga comigo, fala, você parece um idoso, fica repetindo as coisas, mas eu gosto de deixar bem claro, todas as opiniões expostas aqui no nosso podcast são opiniões nossas, sim, são nossas visões, é aquilo que a gente entende como pessoas, como cidadãos, acerca da intimidade e daquilo que a gente estuda, lê e tem como fé e prática. Então, assim, aqui a gente não está aqui apontando o dedo para nenhum tipo de congregação para falar que está tudo errado, que tem que rasgar a Bíblia e escrever de novo. Não, pelo contrário, a Bíblia é perfeita. O problema é o humano que interpreta ela. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu vou pegar um pouco desse teu tema de medo ou temor e eu vou trazer uma reflexão para a igreja do dia atual. Eu tenho visto assim, que muitos pregadores eles têm usado ferramentas de coaching, ferramentas de psicologia para poder instalar medo nas pessoas, para poder alcançar o objetivo deles. Sim. Que é essas mega estruturas com uma receita extremamente volumosa, quando na verdade a gente entende que se Deus está no negócio, a gente não precisa pedir dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, está na Bíblia, isso é fato. Então, assim, eu já vivi muitas experiências a nível de dinheiro com Deus, de não ter nada, tá zerado, e eu fazer uma oração e alguém me ligar para poder comprar alguma coisa comigo. Entendeu? Eu acredito que você já viveu diversas experiências com Deus também, de estar passando aperto e Deus orar a Deus e Ele te responder de imediato. Então, assim, eu acredito, e eu acredito que você também acredite nisso, a gente não precisa usar de estratégias ou de artifícios para poder fazer com que a igreja se movimente em oferta, em dízimo, em primícia. Mas a gente tem visto muito pessoas palestrando, pregando, usando o altar como uma plataforma para vender livro, para vender ideias, para vender congressos e coisas assim, quando Paulo, que é um cara que eu acredito que você goste muito dele, falava lá, né? A mim foi me dado de graça, então de graça vos dar-lo-ei. Então, assim, tu concorda com isso? Que as pessoas têm implantado medo assim nas pessoas? Isso tudo não está acontecendo, Davi, porque a própria Bíblia ela vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras. Sim. O meu povo peca por falta de conhecimento. Então é aquilo que eu falei para você. A gente está muito preocupado em querer gravar a Bíblia toda. Se somente a gente tivesse pego um versículo e carregado para a nossa vida, muitas dessas coisas aí não teria acontecido. Não estaria acontecendo, de fato, né? Então a gente erra por não conhecer as Escrituras. E eu costumo dizer que tudo aquilo que fala é lei. Eu amo o meu líder, mas nem tudo que ele fala para mim é lei, não, pô. Certo? Respeito, tal, como eu falei para você, é o temor, né? Respeito, mas não é lei para mim, certo? Então, de fato, essas pessoas estão pegando e aquilo que eles estão falando estão botando como aquilo fosse lei, e nunca foi, pô. Nunca foi sobre isso, sabe? Então, as pessoas erram, faz por não conhecer as Escrituras, e aquilo que ele fala, porque ele tem um pouco de estudo, pensa que é lei, e não é. Vou te fazer uma pergunta, então. Eu sou uma pessoa extremamente humilde, isso foi mencionado aqui em um dos episódios, e eu quero a tua opinião. O único dinheiro que eu tenho é aquele para comprar o gás para me poder conseguir fazer a comida para minha família. E aí o meu pastor, ele vem e fala que eu tenho que dar o dízimo, porque senão o devorador, o migrador, o cortador vai vir e vai entrar na minha casa. E aonde está escrito isso? Sabe? Então, errei por não conhecer. William, vou dar minha opinião. Eu compraria meu gás. Certo? Sim. Eu compraria meu gás. Mas e tu acha que Deus ia... Se essa pessoa, por falta de conhecimento, pela falta de estudo, às vezes, pela ignorância, não de ser ignorante, ignorância de não ter conhecimento mesmo. De repente a pessoa não saber ler, não saber escrever, não ter a nossa cultura que a gente tem, e aí ela é massa de manobra, ela é manipulável. Tu acha que Deus, se ela faz o que o líder está mandando, você acha que Deus desampararia ela? Não. A prova disso é que a gente vê muita coisa por aí e Deus não desampara, né? De fato, às vezes acontece.
Aí se Deus está no negócio, não cabe a mim dizer que Deus. Tu entendeu Entendi. o que eu perguntei? Porque, tipo assim, É o tempo da Bíblia, inocência, a né? Bíblia fala lá que pecais porque. Mas tem gente que não tem. A gente tá em 2024 e eu me espantei com um percentual de pessoas do Brasil que não tem alfabetização. Dentro de um país gigantesco desse, com o PIB de tri, e pessoas que ainda não têm a capacidade de ler, entendeu? Então, tipo assim, essas pessoas, elas estão no tempo da ignorância, da ignorância do saber, mas se elas conhecem Jesus, elas já não estão mais no tempo da ignorância. Então, mas é aquilo que eu falei lá no começo. Será que de fato essa pessoa ela entrou pela porta? Porque tem a passagem lá do filho pródigo, né? Sim. O filho, ele faz tudo. Quando ele volta, o irmão que está do lado, ele vai dizer assim: ó, eu nunca te abandonei e o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Vamos trazer para hoje, isso aqui é a igreja. Porque olha só, aquele que é gerado na casa, uma hora ele retorna. Sim. Mas eu tenho um que está na casa e está afastado, pô. Ou seja, ele está do lado de dentro, ele pode abrir a janela, mas ele não tem autorização, porque ele não tem intimidade. O pai está dizendo assim: filho, tudo que é meu é teu. Só que teu irmão voltou e vamos fazer festa. Ou seja, tá perdido, ele poderia ter feito a festa que o irmão estava recebendo a qualquer momento, porque o pai nunca impediria. Ele poderia fazer a qualquer momento. Então ele não entende. Então eu tenho uma pessoa que está indo, reconhece e está voltando. Mas eu tenho um que não se foi e está perdido. É a igreja. Tem gente que está na igreja e está perdido. Vai ter um tema aqui, um episódio desses aí que vai vir para arrebentar. Um amigo nosso vai vir aqui para falar que trocando em palavras mais miúdas, crente precisa de libertação? Todo dia. Entendeu? Mas tecnicamente, se você acha que você está dentro da igreja, você está liberto. Não. É todo dia. Entendeu? Esse tema eu estou aguardando assim. Eu tive uma breve conversa sobre essa no trabalho, que a pessoa, né, falou diferente também, que ela fala que quando você aceita Jesus, você já está liberto. Eu falei, não, a libertação é todo dia. Sim. E tipo, entrou numa discussão. Na verdade, quando você aceita Jesus, você está salvo. Aí teve até uma discussão, depois de fato ele deu o braço a torcer e falou assim: não, o que ele falou está certo. É todo dia se libertando mesmo, porque é todo dia. Sim. É todo dia, a libertação. É todo dia. É aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal eu acabo fazendo. Eu não quero, eu acabo cometendo. Então, se você acaba cometendo, você precisa se libertar dele. Todo dia. É todo dia matando um urso, um leão. E aí, meu amigo? Ter medo da morte é pecado? Não. Quando eu tenho certeza pra onde eu vou, não. É lucro. Paulo. E temer? Temer pra mim é um princípio de sabedoria. É diferente. Eu não devo ter medo da morte, mas temer a morte enquanto você não sabe pra onde você vai, né? Porque certeza a gente nunca vai ter. Existe um grande sábio, ele falou uma vez, eu achei isso muito engraçado, que existem 3 surpresas que a gente vai ter quando chegar no céu. Uma é que você vai estar lá. A outra é que vai ter pessoas lá que você acha que não deveria estar lá. E a outra é que vai ter pessoas que não vão estar lá que você achava que deveria estar lá. Entendeu? Então assim, eu vou te falar assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho um temor assim com relação à morte, porque o meu temor é: será que eu já vou ter cumprido tudo aquilo que Deus determinou para que eu cumprisse na Terra? Porque eu acho que, assim, o Pai, ele te criou e ele já escreveu no teu livro da vida sobre tudo. Sim. Só que a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente pode querer ou não querer. Você pode seguir pelo caminho que ele determinou para você ou não. Eu tenho uma certa rejeição sobre esse tema, essa palavra livre-arbítrio. Porque quando eu vou olhar para a Bíblia, você acha que não? Os homens de Deus, eles não tiveram livre-arbítrio.
Eu acho que o livre-arbítrio ele tem até quando você não sai do projeto daquilo que Deus tem para tua vida. Porque o que costuma dizer aí? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Você querendo ou não tem que servir a ele. Correto? Sim. Vamos lá. Moisés teve livre-arbítrio? Não, ele não queria. Ele se largou tudo e foi pro meio do deserto. Mas ele não queria. Mas o projeto de Deus não era que ele fosse pro deserto, era que ele tivesse continuado lá. Mas no final? Sim. Mas porque ele escolheu. Não, mas ele escolheu. Você escolheu sair da igreja. Mas depois? Não tive que voltar? Mas você escolheu. Não, então... Se você não tivesse direito o livre-arbítrio, você não teria saído. Então, mas é o que eu falei pra você. É isso que eu tô falando. O livre-arbítrio ele tem até onde não atrapalha o projeto de Deus. Quando isso atrapalha esse livre-arbítrio... Porque, olha só, seria muito bom, o quê? Viver numa vida a mercê, sabe? Porque falar que o pecado é ruim, o pecado não é ruim, né? O pecado não é ruim. Então, eu escolho adorar, servir a Deus ou não, correto? Isso. Ou você serve a luz ou as trevas. Eu escolho a ele ou não. Mas, quando está na minha trajetória, eu queira ou não, vou ter que servir a Deus. Pelo meio do caminho eu vou ter encontro com ele. Paulo, o tempo todo ele passou o quê? Perseguindo os crentes, no final. Sim. A grande verdade é que a gente está muito preocupado com o nosso começo. Então você acha... A gente se preocupa mais com o nosso final. Então você acha que... Um exemplo. Eu me converti, eu tinha 30, 31 anos. Então, todo aquele tempo que eu estava perdido, estava escrito no meu livro que eu ia estar perdido. Eu creio que sim. O meu pensamento que sim. Então, se mais pra frente eu me desviar, Deus queira que não, mas se isso acontecer, porque estava escrito que ia acontecer. É porque tudo é permissão de Deus. Sim, mas eu não posso escolher? Tu acha que não? Então, mas é aquilo que eu falo. Você pode escolher, mas desde o momento que isso não atrapalha a trajetória de Deus na tua vida. Porque olha só, tu tem certeza para que Deus te chamou? Sim, mas e aí? A gente entra num ponto assim, extremamente especial para mim, porque eu sempre prego para todo mundo sobre a vontade permissiva e a vontade absoluta. A vontade absoluta de Deus ninguém revoga. É aquilo e acabou. Se Deus quiser que eu vire pastor e tome conta de uma igreja, se for uma vontade absoluta de Deus, eu posso me debater, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou acabar assumindo uma igreja. Mas e as vontades permissivas? Que, um exemplo, ele tem no coração dele a vontade de que eu pastoreie uma igreja, mas é permissiva. Não é a vontade absoluta. A vontade absoluta dele é que eu colha a quantidade de almas que está lá no céu, que é sobre minha responsabilidade. Um exemplo, o Davi tem que tocar em 1000 almas. Tem que trazer 1000 almas para mim. Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma vontade absoluta. Mas a vontade permissiva dele é que eu toque através de uma igreja, sendo pastor de uma igreja. Mas e se eu não quiser? Se eu quiser continuar sendo profeta e filiado a uma igreja e ali cuidando da parte profética e nada de ovelha, porque Davi não tem paciência. Tu entendeu? Então, tipo assim, se existe a vontade permissiva e a absoluta, eu acredito que exista também a possibilidade de você querer ou não querer. Entendeu? Porque assim, você pega Senhor, eu entrego minha vida na tua mão. Eu também concordo contigo com relação a isso. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele, meu livre-arbítrio está aqui, é seu. Entregou o controle. Faz o que o Senhor quiser. O problema é que hoje eu sinto que eu me incluo nisso, a gente fala assim, Senhor, minha vida é tua. Aí o Deus fala assim, eu quero que tu vá para a África. Aí tu vai para os Estados Unidos. Tu pegou o controle de volta. Concorda? Sim. Então assim, mas a vontade de Deus é que tu vá pra África, então tu vai acabar acontecendo de tu chegar e ir pra África. Ponto. Porque é a vontade absoluta dele. Mas se for permissiva, ele vai te permitir que você vá para outro lugar e ali você cumpra de repente até a mesma coisa que você cumpriria no outro lugar, só que contrariando a vontade que ele teria para você. Tu não acredita que tá tudo no caminho? Sim e não. Tá no caminho. Eu acredito que tá tudo no caminho. Porque, olha só, Jonas, ele não queria pregar na cidade de Nínive. Ele entra no barco,
Acontece aquela coisa toda, vai pro ventre do grande peixe, né? É projetado lá. A grande verdade ali, Deus na verdade queria curar ele em quê? Porque aquela cidade lá tinha matado a família toda dele. Então Deus queria fazer o com ele, através de você pregar, eu também quero que tu perdoe. Uau. Entendi. Então no meu pensamento não tem como você fugir para isso. Uma vez que você levantou a mão, aceitou Jesus de fato, já era, meu irmão. Antes, o que a palavra de Deus vai dizer? Antes não tivesse conhecido. Conheceu, já era. Não tem. É até o final comigo. Não tem volta. Queira você ou não. Entendi. E a gente aproveitando essa tua citação de Jonas, a gente vê o que? Jonas temeu ir para aquela cidade porque... Não, temeu não. Teve medo de ir para aquela cidade. Sim. Porque muito provavelmente poderia acontecer com ele aquilo que aconteceu com a família dele. Então ele teve medo. Sim. E ele não teve temor de Deus. Isso aí. Porque se ele tivesse temor de Deus, ele não teria medo de ir para Nínive e teria cumprido de primeira aquilo que Deus pediu para ele, né? Sim. Então, assim, engraçado, né? Que a gente fala assim, o tema, temor, ou ter medo, ou temor. E a gente vê diversas passagens de toda. Se tu cabear a Bíblia do começo ao fim, essas duas palavras elas meio que andam do lado, né? Elas ali, né? Andam com todos os homens, né? Sim. Tu vê, Davi pega Betseba, aí com medo das consequências, manda o marido dela para uma guerra, sabendo que ele provocando, né? Fazendo de uma forma que ele morresse para poder aquilo ali ficar encoberto e aí ele pegar a mulher do cara para ele. Então, tipo assim, ele teve medo da situação porque ela engravidou e ele sabia que ela estava grávida. Aí ele manda ela se deitar com ele não quer. Aí começa a acontecer uma sequência de problemas e aquele medo ali, se ele tivesse entendido que era o temor a Deus de não ter cometido aquele ato, tivesse tido temor a Deus, ele não teria se deitado com ela, não teria provocado todo aquele problema, né? Eu vejo muito Davi porque Deus chamou ele para guerrear. Davi não chegou num certo tempo lá e tenta, né, ser profeta, né? Mas Davi ele só peca porque Deus chamou ele para guerrear. Em tempo de guerra, Davi estava dentro de casa. Às vezes eu erro porque de fato Deus me chamou para algo e eu tô tranquilo. Aí quando era para ele estar na guerra, ele tá dentro de casa. Mas ele escolheu. Aí o que aconteceu através dessa escolha dele, né? Porque, olha só, é aquilo que eu falei no começo. Ele se acostuma e o exército dele sempre ganhar. Então não precisa mais eu ir, pô. Eu indo ou não indo, eu vou ganhar. Eu indo ou não indo, eu tô ganhando. Só que aí Satanás fala assim, agora é que eu te pego. E alguns estudiosos vão dizer que Betseba ela já gostava de Davi já há muito tempo, né? Ela era adolescente, já gostava dele há muito tempo. Então, naquele dia ali que ele olha e vê, pô, caramba, é uma mulher agora, se tornou uma mulher. E ele pega de fato para si. Mas ela já era apaixonada por ele há muito tempo, os estudiosos vão dizer isso. Pessoal, a gente está aqui, meu amigo William. Vamos dar uma pausa pro intervalo aqui desse segundo bloco e a gente retorna já já. Fala pessoal, estamos de volta. Terceiro bloco desse episódio 6 com meu amigo William, homem de Deus, e a gente vem aqui agora para encerrar sobre o tema medo ou temor. Você escolhe. Você prefere ter medo ou você prefere temer? Eu prefiro temer a Deus. E você, William? Temer a Deus, de todas as formas. Sempre, né? Então vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre nosso amigo Paulo. Na 2 Timóteo, no capítulo 1 e 2 ali, ele comenta que o medo ele é natural do ser humano, né? A gente, desde criança, a gente naturalmente aprende a ter medo.
E eu acho que nós, como pais, a gente é pai, né? Então a gente tem a obrigação de ensinar nossos filhos a transformar esse medo em temor. A gente não deve temer a Deus, mas a gente deve ter o temor, a reverência, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, aquele que veio para poder... É engraçado, né? A gente fala assim, ele morreu. Cara, mas eu acho mais fantástico do que a morte, eu acho é um ser que ele não tem tamanho e ele se diminui para caber dentro daquilo que ele criou. Ele se despojou da sua glória para viver dentro da gente, né? Tu imagina, cara, você é um ser de glória, você é um ser de majestade, de poder, de autoridade, de tudo. Aí você, deixa aqui, eu vou descer. Cara, eu fico arrepiado, mano. Eu fico assim, eu acho muito, muito brabo. Eu fico imaginando Jesus com 12, 13 anos, sabendo que ele era o cara. E ainda assim, ele caminhando como se fosse uma pessoa normal. Sempre humilde, né? Tu entendeu? Tu vê que chega aquela passagem do casamento, ainda não era chegado o tempo. Ainda não é minha hora, né, mulher? Dona Maria chega pra ele. Tu não vai fazer nada? É teu primo. Porque naquela época faltar vinho na festa era uma vergonha. E não era a festa de 6 horas, que nem a gente faz umas festinhas de 4, 5 horas aí, que é uma fortuna. Tu imagina 7 dias bancando vinho e comida pra uma multidão, né? E eles falam, não, melhor vinho vocês deixam pro final da festa. Não, o mestre Sala, né? Geralmente vocês lançam o melhor e depois que a gente tá bêbado, aí vocês dão aquele de qualidade inferior. Aqui não, vocês deram o melhor no final. No final. Entendeu? Então a gente vê assim, a Maria antecipou o primeiro milagre de Cristo, porque para ele falar aquilo é porque não era tempo dele começar a obra. Então assim, a gente fica imaginando assim, cara, ele se dispôs ele deixou tudo aquilo que era dele, né? E ele retorna depois e toma posse de volta para poder vir cumprir um propósito. E o engraçado que eu fico assim, eu fico encantado com o Evangelho de Cristo é que a preocupação dele, né? Não, é bom que seja assim porque está escrito. Então ele não só veio cumprir a lei, mas ele veio cumprir todas as profecias. Ele veio honrar todas as profecias que foram faladas a respeito acerca dele como Messias. Eu gosto muito de Jesus quando chega no Monte da Transfiguração, que ele tá lá, e a Bíblia fala que tá Pedro, Tiago e João embaixo. E ali aparece Moisés e Elias. E o engraçado é que Pedro, sempre ele vai dizer assim, Jesus, é bom que estamos aqui, vamos fazer uma tenda para você, uma para Moisés, outra para Elias. A Bíblia fala que veio uma nuvem, né? E a Bíblia fala que eles tiveram medo, e de dentro dessa nuvem vem uma palavra e diz, esse é meu filho amado, a quem eu me compadeço. O que ele quer dizer ali? Um representa a lei, outro representa os profetas, mas seguir é meu filho, que é o autor e consumador da sua fé. Então eu acho isso aqui tremendo. A outra passagem também que eu acho muito boa é quando eles vêm dizendo assim, Jesus, estão dizendo aí que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. Aí ele vai dizer assim, e vocês? E vocês? Aí Pedro... Quem dizem que eu sou? Aí Pedro ele vai dizer assim, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a grande verdade, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eles não cumpriram o papel, porque se eles tivessem cumprido o papel dele de fato, eles não estariam perguntando quem era. Sim. Né? Sim. Porque quando eu prego de fato, realmente, quem é Jesus, ou para que ele veio, acho que muitas coisas que acontecem hoje no mundo não estariam acontecendo. Aí eu fico preocupado, como que eu estou levando esse Cristo? Como que eu estou pregando ele? Será que de fato as pessoas estão conhecendo realmente quem é Cristo? Através da minha vida? Né? Ou estou conhecendo somente mais um? É aquele que dá. Porque de fato tem pessoas que elas querem aquilo que Deus pode dar, porém não quer compromisso. Eu quero o que tu pode me dar, mas porém não quero compromisso contigo. E como é que eu estou pregando esse Cristo para as pessoas? Eu estou pregando um Cristo que ele pode te dar tudo? Ou estou pregando um Cristo que quando você morrer existe um céu para você? Eu vi uma postagem no outro dia e corrobora com isso que você está falando, né? A igreja
do show pirotécnico, a igreja do dinheiro, da prosperidade, bababá, maior filão. A igreja da palavra verdadeira tinha 2 pessoas na fila. As pessoas, elas não querem ouvir que existe um céu para você. Elas querem ouvir que Deus tem um carro para te dar, que tem uma casa para te dar, que tem uma situação financeira boa para te dar. Eu tenho um livro em casa chamado Pecadores na Mão de Deus Irado, de Jonathan Edwards. E é muito famosa essa pregação dele, que quando ele prega, ele está pregando acerca do inferno, apocalipse e tal. E ali vai dizer que as pessoas ficaram com medo, se agarrando nas paredes, se agarrando nas colunas, deitando no chão, rolando, com medo de ir para o inferno, através daquela pregação dele. Ali, de fato, ele tá pregando como se fosse um Deus carrasco, assim, as pessoas entenderam. Mas é aquilo que eu falei para você, como é que eu tô pregando esse Cristo para as pessoas? Sim. Será que eu tô pregando um Cristo carrasco? Um Deus de amor? Um Deus de justiça? Tu vê, né? Quando Jesus vem, o primeiro mandamento dele é amai a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, se o primeiro mandamento é o amor, como é que é isso aí? Entendeu? Então, assim, de fato ter essa preocupação. Como eu tô pregando o Cristo para essas pessoas, né? E eu sinto muita saudade disso, porque hoje em dia as pregações é só sobre isso. Você vai ter, na verdade, e nunca mudança, né? Nunca mudança de vida. Porque a mudança, ela começa de dentro para fora. E você vai ter, e a mudança? E o arrependimento? Eu falei aqui num episódio desses, eu comentei justamente isso. Eu falei assim, cara, tu vê 7 segunda-feiras da prosperidade, 7 segundas-feiras da casa própria, mas tu não vê 7 segunda-feiras da intimidade com o Espírito Santo. Nunca mudança. 7 segunda-feira para conversão. Perdão. 7 segunda-feira para perdoar o teu irmão. Perdoar? E aí? Que é engraçado, né? As pessoas, elas ofertam, elas dizimam, elas primiciam, mas será que elas estão colocando dinheiro no altar ou estão ofertando? Porque a palavra de Deus, ela diz, né, que antes de ofertar, se eu tive algum problema contigo, eu tenho que deixar meu dinheiro ali, vir me acertar com você. Eu consegui mudar a concepção de uma pessoa em relação a essa palavra aí. Porque o dízimo eu dou em pecado. Eu posso dar o dízimo em pecado. Mas se eu dar a minha oferta errado contigo, a palavra de Deus diz que ele não recebe. Não recebe. Tu botou dinheiro no altar. Eu falei para ele, então logo eu vejo que a oferta, ela é muito mais importante do que o dízimo. Sim. Aí ele falou assim, como é que pode? Minha mãe evangélica nunca me falou isso. Eu falei, não é pregado isso porque isso não dá ibope. Então assim... Mas é aquilo que você falou. Porque não vamos colocar como mais importante ou menos importante. É porque o dízimo é gratidão. A oferta não. A oferta você está entregando em prol de alguma coisa. A palavra não é barganha. Sim. Mas é como se você estivesse negociando algo com Deus. E Deus é um Deus de negócio, desde sempre. Então assim, eu falo isso, as pessoas às vezes podem chocar, mas tu vê, Abraão ganha dos 5 reis. Ele tinha direito de pegar os despojos da guerra. E o Espírito Santo fala o que para ele? Deus fala o que para ele? Não pega uma moeda. Porque senão amanhã vão falar para você que a tua prosperidade veio das guerras que você venceu e não de mim. Então assim, eu sou muito preocupado com isso, porque foi o que você falou e é algo que realmente expandiu, abriu minha mente aqui. Cara, o dízimo não é porque eu tenho que botar no celeiro. O dízimo não é porque... O dízimo é gratidão. É eu entender em Deus quem Ele é para mim. E aí, eu até falo, não tem percentual. Não tem. Você pode devolver 90% e Deus vai bancar os 10% para te atender. Porque Ele já te abençoou, já tudo provém dele, sabe? Sim. A gente tem que acabar com esse protocolo que não é isso. Não, Ele já te abençoou. Sabe, tudo provém dele. Se ele te abençoa, é para você abençoar alguém depois. Sim. Tu já é abençoado. Deus te abençoe. Não, já sou abençoado porque eu tenho condições de dar. Sim. Certo? A palavra mesmo diz, né? Melhor dar do que receber. E eu vou te falar, Deus já me colocou em algumas condições de receber porque eu não sabia receber, sabia? Uma vez a Priscila tá aqui, ela tá nos ajudando nesse projeto, ela não me deixa mentir. Ela tem um tio que ele tinha aberto um negócio de pastel e na época eu não estava trabalhando com automação, eu estava trabalhando com mercado
e eu tinha um mercado perto dessa pastelaria dele. E aí, pô, minha condição sempre foi uma condição muito boa. E ele inaugurou, eu cheguei lá, pô, comi 3, 4 pastéis e tomei 2 caldos de cana pra ajudar ele. Pô, tá abrindo pra inaugurar. É uma coisa que eu não consigo entender. O teu amigo abre um negócio, tu vai no negócio do cara do mundo, mas não compra com teu amigo, não compra com teu irmão da igreja. Isso é um negócio que... Aí a palavra de Deus diz de novo, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso é um negócio que eu não entendo. Aí, rapaz, eu terminei de comer, a Priscila comeu um pastel também. Aí eu fui pagar, ele não deixou pagar não. Ele ficou, não, pô, quero te abençoar, não sei o que, não sei o que. Cara, eu fiquei muito raiva dele, assim. Aí eu falei, porque tipo assim, eu queria ajudar ele. Tu entendeu? Mano, aí paguei, mas fiquei chateado com ele. Rapaz, eu cheguei na igreja, tava conversando com o meu pastor na época, ele era pastor, o Sidão. E ele virou pra mim e falou assim, então, eu vou te falar, ali não foi nem ele que falou contigo. Ali foi Deus querendo te mostrar algo. Você, como um cara próspero, impediu dele ofertar na tua vida para ele alcançar a prosperidade que você carrega. Mano, eu fiquei ruim. Eu lembro disso, eu fico arrepiado. Eu fiquei ruim um mês, mano. Mano, eu chorei, mas eu chorei muito, mano. Porque, tipo assim, tu não entende, mano. Tipo, se tu tem mais do que o outro, tu acha que, tipo, não é nem questão de achar que é uma afronta. É porque tu não quer que o cara tire do que ele tem pouco para te dar, mas não, mano. O céu, ele trabalha invertido. Sim. Então, na verdade, ali é como se ele tivesse, tipo assim, eu tô semeando numa terra que eu sei que vai me dar retorno, que é uma terra boa, e eu tô impedindo o cara. Então, assim, cara, depois disso aí, mano, qualquer oferta, eu aceito qualquer oferta de qualquer pessoa, porque, tipo assim, eu não posso impedir que as pessoas semeiem na minha vida. Tu entendeu? Porque se elas entenderem em Deus de que é uma terra fértil e que vai dar um retorno para eles em Deus, cara, eu fiquei em paz. Mas era algo que, tipo assim, eu até ali, eu me sentia muito mal com aquilo, entendeu? Tem uma... o dono da Colgate, né? O William Colgate, vai dizer a história lá que ele começou vendendo sabonete, né? E ao passar do tempo ele se tornou evangélico e ele começou a ofertar, a dizimar e tal. Sei que no final ele começou a ofertar, a dizimar 90% e ficava com 10%. E hoje, na época que eu vi esse documentário, só para você usar o nome Colgate estava em torno de milhões. E é próspero até hoje. Sim, então, ele entendeu, né? Entendeu, é sobre isso, sabe? É entender que você já é abençoado por você deixar de ter medo para temer. Temer aquele que te criou, aquele que gerou, aquele que fez tudo, né? Essa é a chave. Na verdade é isso, pessoal. Então a gente vai encerrar aqui o terceiro bloco aqui. Entenda o seguinte: quando você tem medo de algo, você não alcança a profundidade de que aquilo que ele pode te dar. A gente está falando aqui de Deus. Então, assim, se eu temo a Deus, eu estou temendo a Deus, eu estou lendo muito, estudando muito sobre um Deus do Antigo Testamento que afogou todo mundo com Noé lá para fazer a arca e matou a humanidade. E lembrando de Noé, eu achei um negócio interessante. Um rapaz tirou uma foto de um arco-íris de cima. Ele estava voando de parapente. Mano, o arco-íris é uma aliança. Ele é redondo. Porque a gente olha o arco-íris daqui da Terra, a gente acha que o arco-íris ele começa na Terra e termina na Terra. Tem até aquele papo de que tem um duende no final do arco-íris. Tá lá, né? Mas não, é uma aliança. É um sinal, né? É o sinal da aliança que ele fez com Noé para que nunca mais ele viesse com a face dele de ira sobre a terra. Então a gente vê. Aí Jesus vem com amor, trazendo um amor de pai, um amor que não tem tamanho, porque se a gente é pai, a gente não consegue fazer mal aos nossos filhos, então imagina Deus. Então assim, eu sou muito apaixonado nisso, porque a gente tem que entender isso, que quando a gente tem um temor, é igual o filho com o pai. Ele teme o pai não porque o que o pai pode fazer com ele, porque o pai é maior, é mais forte, não, mas é um temor, é um respeito. Sim. Pela autoridade de quem o pai é, pela autoridade do que o pai carrega, entendeu? O entendimento, a capacidade, entendeu? Todas essas demais coisas. Então, assim, a gente vai encerrar aqui esse terceiro bloco e a gente retorna já já.
Fala pessoal, estamos de volta aqui pro quarto bloco. Quarto bloco, tristeza. Último bloco. E a gente vai fazer um bate-bola agora, antes de terminar, fazer o encerramento. E eu vou falar umas palavras aqui pro meu amigo, o William Ambrosio, e ele vai me responder na medida de que eu for falando aqui. Vamos lá, William? Tá pronto? Não. Deus. É tudo. Eternidade. Recomeço. Família. Segmento. Jesus. Salvador. Amigos. Muito bom. Filhos. Herança. Trabalho. Necessário. Pensei a mesma coisa quando você falou. Igreja. É o segmento para seguir Jesus. Liderança. Liderança. Necessário. Amor. Primeira coisa. Vida. Muito bom. Então, pessoal, tô aqui, meu amigão William Ambrosio. A gente ficou esse tempinho aqui falando um pouquinho daquele que é digno de todo louvor, toda adoração. E eu queria mais uma vez agradecer pela tua disponibilidade. Obrigado a você pela confiança. Agradecer pelo investimento aqui do teu tempo, do teu amor aí, em compartilhar conosco um pouco da tua história, um pouco da tua vivência com o Espírito Santo, com Deus, da tua caminhada, sobre esse tema maravilhoso que a gente, durante esse episódio, a gente veio percebendo, né, que o temor e o medo, eles são irmãos, mas em lados opostos. É como a luz e a escuridão, né? A luz e a escuridão, com certeza. Eles andam ali por meio da história da Bíblia, por meio da história do Evangelho, e a gente tem que escolher. Então, eu escolho temer a Deus sempre. Eu não tenho medo dele. Eu tenho temor, que é diferente. O William também. Sim, sou muito grato a Deus pela tua vida. Amém. Você é uma pessoa que verdadeiramente inspira. É o que eu falo, que para mim você é o evangelista nato, aquele cara que por onde você passa você deixa uma semente, entendeu? E eu acho isso lindo, porque isso eu falei nos outros episódios aqui. Lá na nossa congregação, as pessoas, elas entendem o seu chamado e elas em nenhum momento querem ser o que elas não são. Verdade. Então o William entendeu que ele semeia, eu entendi que eu trafego no profético, o outro lá entendeu que é o cara que joga água, e um vem para colher. Então cada um dentro da tua atmosfera, dentro do teu chamado, a gente se respeita, a gente procura um ajudar o outro, porque o objetivo é ganhar almas para Jesus. Contribuir pro céu, né? Entendeu? Tem mais alguma coisa a dizer? Só quero mesmo agradecer, e é isso aí. Não ter medo e sim temor. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Não deixa, curtir, gente. Pode sim. Curte aí. Pode sim ser livre, pode sim temer, mas não pode não. Medo não. Medo não pode não, tá? Compartilha esse vídeo, distribui aí. O algoritmo do YouTube, ele entende que quando você comenta, quando você se inscreve, que esse vídeo ele tem uma relevância, e tendo essa relevância, as mais pessoas elas são alcançadas, e o nosso objetivo aqui não é de crescer em número, em quantidade de pessoas seguindo, não, pelo contrário, o nosso objetivo aqui é em alcançar vidas. Então se você pode, compartilha com aquele amigo que tu sabe que precisa de uma palavra, e de repente alguma coisa que foi dita aqui pode alcançar ele e trazer ele para o caminho de Deus e provocar isso nele, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe a todos, uma excelente semana, e até o próximo episódio do Pode Sim!